Olá, meus irmãos, minha internet caiu. Perdão, meus queridos, minha internet caiu, eu apertei um botão que não era para apertar. Mas vamos dar sequência. Vamos para o nosso primeiro tópico. Os inimigos se unem contra Israel. Nosso primeiro tópico. Os inimigos se unem contra Israel. Dentro desse tópico, teremos 3 subtópicos. A inveja dos inimigos. Os inimigos são numerosos e o mal atua em várias frentes. No primeiro subtópico fala a inveja dos inimigos. O capítulo 9 do livro de Josué tem início com uma notícia das vitórias dos hebreus sobre os habitantes da terra. Diante das vitórias do povo de Deus, os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do Grande Mar, se uniram para combater os hebreus. Interessante perceber que, de acordo com a história, aqueles povos não eram unidos. Antes, pelo contrário, frequentemente haviam guerras entre eles. Por isso, muitas de suas cidades eram verdadeiras fortalezas, como disseram os espias enviados por Moisés antes. Olha, podemos observar, olha o que o inimigo faz. Aquele povo, antes da chegada do povo de Deus a Canaã, aquele povo vivia em guerra, viviam brigando. E o que eles fazem agora? Eles se unem. Os inimigos se unem. As forças do mal se unem contra o povo de Deus. O que é que eu aprendo aqui, meus irmãos? Os inimigos são organizados. Os inimigos se agrupam para atacar o povo de Deus. E muitas das vezes nós brigamos com o próprio povo de Deus. Nós separamos, nós arrumamos brigas onde não tem brigas, contendas onde não tem contendas. E o inimigo fica morto de feliz. Enquanto ele está se fortalecendo, o povo de Deus está brigando entre si, que é uma vergonha. O povo de Deus é um povo só. Hoje nós podemos falar que temos os irmãos católicos, os presbiterianos, batistas, os assembleianos, que na verdade, amados, é um povo só, um povo de Deus. São discussões que não levam a nada senão ao enfraquecimento desse povo. Vejam que o texto fala aqui que os inimigos que viviam em guerra se uniram contra o povo de Deus. E a gente às vezes fica, por quê? Porque um é arminiano, porque o outro é isso, porque o outro é aquilo. Na verdade, todos nós somos um povo só. Preto, branco, rico ou pobre. Nós somos a raça humana. Aqueles que obedecem e os que desobedecem. Não tem outro termo. Os obedientes e os desobedientes. Precisamos definir claramente em que lado nós estamos. Somos os obedientes, que seguem aquilo que o Senhor nos orienta, ou somos desobedientes? Lá em 1 Samuel 15, 22, ou 2 Samuel 15, 22, diz que obedecer é melhor do que sacrificar na parte B. E lá em Efésios 2:2, amados, fala que o inimigo opera na parte B nos filhos da desobediência. Então, é os que obedecem e os que desobedecem. Precisamos definir em que lado nós estamos. Partindo desse princípio, aí nós vamos contemplar o que acontece com aqueles que se uniram ao inimigo e os que se uniram a Deus. Porque quando aquele povo transpôs o rio, estava sendo conduzido por um general de guerra, um general que nunca perde batalha, que é o Senhor, o próprio Deus, que estava com Josué. Mas agora, quando a bênção de Deus, prometida aos patriarcas, estava para chegar,
Um levante organizado ameaça a marcha triunfal do povo do Senhor. Na verdade, tal coligação vai se repetir constantemente na trajetória dos israelitas, desde aqueles tempos até os dias odiernos, os dias atuais, ou os dias de hoje. Eu estou enfatizando bem, meus irmãos, que o que aconteceu naquele momento dos inimigos se unirem contra o povo de Deus não é diferente agora. O inimigo trama, o inimigo tenta atrapalhar a caminhada do povo de Deus. E eu gosto de fazer sempre uma alusão. Naquela época, o povo estava batalhando por uma terra prometida, uma terra que emanava leite e mel. Hoje também, amados, nós estamos batalhando por uma terra celestial. Não é diferente deles. E como não é diferente deles, os inimigos se levantam contra nós. Os inimigos se levantam através de políticos inescrupulosos que querem fazer leis para cessear o nosso direito de cultuar o nosso Deus, ou que não pode isso, não pode aquilo. Os inimigos se levantam de todas as formas e organizadas possível. Por isso que nós temos que, como igreja, se organizar. Parar de olhar os irmãos como inimigos, mas como família, como o povo de Deus. A igreja do Senhor é igualmente passa pelos mesmos problemas. O inimigo se une para desestabilizar a obra de Deus. Olha o que é que ele diz. O inimigo tenta, o inimigo se une para desestabilizar a obra de Deus. Porque a obra de Deus é muito concreta, é muito real. A promessa que eu tenho que você tem, ela vai se cumprir. Isso eu não tenho dúvida. Agora o inimigo vai trabalhar a todo custo para tentar mudar o rumo desta diretriz, dessa situação. Mas, assim como o povo de Deus, nós estamos amparados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O general de todas as batalhas, o vencedor, aquele que já tem o plano traçado e quem está com ele é mais do que vencedor, como diz as Escrituras. O segundo ponto, subtópico, fala: os inimigos são numerosos. Impressiona a descrição da quantidade de povos cananeus a oeste do Jordão que se uniram contra Israel. Certamente, a quantidade de guerreiros desta coligação superava facilmente o exército dos hebreus. Veja bem, nós estamos falando de vários reinos que se uniram contra um povo de Deus. O povo que se uniu, na verdade, eles tinham história, tempos de organização, tinha tudo. Tinha cidades fortificadas. Era um grande povo. Era um grande exército. Mas ao lado do povo de Deus tinha aquele que ia à frente das batalhas. O levante, além de impedir o avanço dos israelitas, também impedia que as vitórias do povo de Deus fossem um testemunho vivo de que só o Senhor é Deus. Cada vez que aquele povo pequeno, no sentido de comparar com aquela região que já tinha grandes cidades, era um povo pequeno, mas cada vez que eles ganhavam uma batalha, fortalecia, na verdade, não os hebreus, mas fortalecia o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. É isso que, como eu falei na lição anterior, quando uma cidade, um povo ganhava uma batalha, na verdade, eles acreditavam que o seu rei, seu Deus era grande e poderoso. E quando os hebreus ganhavam uma batalha, eles viam que aquele Deus, daquele povo, sim, era poderoso. Então, o nome do Senhor ia sendo engrandecido até hoje, amados. Por isso que a palavra diz que toda honra e toda glória deve ser dada somente ao Senhor. Porque as nossas batalhas é vencida pela orientação e a condução de Deus ou do Espírito Santo, ou do seu Filho Jesus, que é uma só, três em uma só. O levante de Deus foram testemunhos, né? Não importava o tamanho do exército reunidos na coligação, pois Deus estava ao lado do seu povo. Veja bem, não importava o tamanho daquele povo
que era contra o povo de Deus. Se Deus é contigo, se Deus é por nós, como diz as Escrituras, quem será contra nós? Então, essa máxima ainda está firme hoje, porque o nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Só mudou os propósitos das buscas. Lá eles buscavam uma terra física. Hoje nós buscamos um lugar celestial, espiritual. Terceiro subtópico fala: o mal atua em várias frentes. Os cananeus se ajuntaram para combater Israel de modo ardiloso, mentiroso. No Novo Testamento, a palavra grega corresponde para astúcia e panalgia, o que igualmente pode significar sagacidade ou sabedoria ilusória ou falsa. Sabe aqueles que pensam que sabe tudo? Que é essa falsa sabedoria ilusória, que eu posso chamar até de o ego fortalecido, o eu de cada um, aquilo que ele acredita ser. Mas nós sabemos que o que somos, tudo deriva da unção de Deus em nossas vidas. E temos que lembrar disso a todo momento. Tudo que somos, tudo que conquistamos, que batalhamos, tem ação divina no meio de nós. Paulo expressou sua preocupação que os coríntios fossem enganados pelo inimigo, da mesma forma que Eva foi iludida. José também, ou seja, o que ele está dizendo aqui? O mundo tem bandejas, o mundo mostra coisas de um aspecto muito maravilhoso, muito bom, mas ele não fala das consequências. Eva viu que era bom, mas ela não viu as consequências. Josué, na sua bondade, ele avaliou que ele poderia ser humano ali, vamos falar assim, mas nós não temos que agir desta forma. Nós temos que agir conforme orientação do Senhor. Na introdução, fala que Josué não consultou o Senhor. Imaginemos, Josué está numa batalha, Josué está a conquistar terras. Na verdade, tudo, como a palavra diz, onde ele pisar a planta do seu pé, ele é dele, é abençoado, o Senhor estará com ele. Se Josué já sabia disso, se Josué já tinha passado o Rio Jordão para a terra prometida, logo, aquela terra já era deles. Eles não tinham que fazer aliança com ninguém. Mas, como eu falei anteriormente, temos que vigiar. Temos que vigiar porque elas vêm de uma forma que até os grandes, até os intelectuais, até os que pensam que sabem podem ser enganados. Por isso que nas Escrituras está dizendo vigiai e orai, e não o oposto disso. Vigiar, porque a gente pode estar sendo enganado e a gente não sabe. A carne, Josué também, e nós, se quisermos vencer o mundo, a carne e o inimigo, precisamos ter vigilância. Ser vigilantes. É isso que nós temos que estar a todo momento. Quanto mais, meus amados, neste momento de quarentena, onde nós não estamos indo à igreja, mas que se faz necessário estar lendo em casa, estar buscando, estar se edificando, porque o mundo não mudou. O mundo, na verdade, piorou no aspecto de quando você se isola e você não tem o hábito da leitura, você fica a mercê. Você fica sem vigiar. Temos que ler constantemente a palavra. Porque ler a palavra significa falar com Deus. Ter este hábito de falar com Deus, não só na oração antes de dormir, não só na hora de agradecer pelo almoço ou pelo dia, mas ser grato, falar com Ele de uma forma linguística diferenciada, porque a palavra diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Está falando do que está escrito, e a palavra diz que tudo foi devidamente expirado por Deus. Então, ler as Escrituras é uma forma direta de falar com Deus. E aí o cerne deste primeiro tópico é vigiar.
e orai. Seja vigilante. Seja vigilante na sua casa, seja vigilante no seu trabalho, seja vigilante nos seus pensamentos, seja vigilante do que você busca e seja vigilante principalmente da forma que você busca. Tem um ditado no mundo que diz que tudo leva a Deus. Aí tem uma verdade nessa história. Lá no final, todos vão estar lá para dizer, para ser julgados. E aí o Senhor vai dizer, ó, você é bode, você é ovelha. Ou seja, tudo leva a Deus. Mas a forma que você vai ser levado a Deus, isso que faz a diferença. No segundo tópico, fala a astúcia dos Gebionitas. Aí também tem 3 subtópicos que fala as aparências enganam, a armadilha, segundo o subtópico, a armadilha é descoberta, e no terceiro subtópico, a manutenção da aliança. Observem que ao longo do tempo o Senhor faz aliança com seu povo. E seu povo, por não vigiar, por não obedecer, ele acaba quebrando estas alianças. Vamos para o primeiro subtópico do segundo item. Os Gebionitas fizeram uma encenação a fim de seduzir o povo de Deus. Eles se disfarçaram muito bem, a ponto de enganar um general experiente como Josué. Será que Josué tinha experiência? Josué acompanhou todo o processo no deserto, viu milagres, viu o que o Senhor fez através de Moisés. Através de Josué, o Senhor abriu o mar, aliás, o Rio Jordão, perdão. O Senhor deu vitória nas primeiras batalhas. Veja que Josué já era experimentado, tinha experiência, mas Josué não foi vigilante. Josué usou da sua expertise, da sua sabedoria, sem consultar o Rei dos Reis e o Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso. Os ardilosos, ou seja, os manipuladores gebionitas, utilizaram um excelente figurino, uma linguagem humilde, pretensa piedade, a melhor safra dos seus vinhos, em odres velhos e remendados, e além do pão mofado, outros itens apetitosos, valiosos da sua gastronomia. Pois está escrito, então, aqueles homens israelitas tomaram de suas provisão e não pediram conselho da boca do Senhor. Mais uma vez, lembrando que eles faltaram de checar, de confirmar, de pedir orientação ao Senhor. Mais uma vez, amados, tudo que façamos, que seja para a honra, para a glória e para o louvor do seu santo nome. Mas não conforme o nosso querer e nossa vontade. Por isso que devemos, amados, pedir a orientação do Senhor. E Ele responde. Ele responde em oração, Ele responde no louvor, Ele responde... E não é às vezes alguém que fala. Tem muitas formas do Senhor ainda falar conosco e Ele continua falando, só que a nossa insensibilidade faz com que nós não vejamos o que o Senhor tem preparado para nós. E nós precisamos nos colocar aos pés do Senhor em tudo que nós façamos. Mas, continuando, o inimigo de nossas almas também utiliza a mesma estratégia dos Gebionitas. Olha aí. Olha os conselhos. Ele mostra sempre o lado bom das coisas. Josué e os príncipes de Israel deixaram-se levar pelas aparências, cometendo um grave equívoco e pagando um alto preço. Olha o que vai acontecer depois que a gente torna-se desobediente. Tem a lei da semeadura, que ela serve para o crente, para o ateu. Tudo aquilo que você plantar, está escrito, isto também você ceifará, ou seja, você colherá. Então, naquele momento, o povo de Deus, na pessoa dos príncipes, eles não foram obedientes.
e eles pagaram o preço. Depois a gente vai ver o que acontece. No segundo subtópico, do segundo item, diz: a armadilha é descoberta. 3 dias depois dos israelitas descobrirem que os pretensos embaixadores de uma terra muito longe eram, na verdade, inimigos vizinhos, desolados, o povo reclamou contra os príncipes da congregação. Entretanto, diferentemente de outros episódios de murmuração no ministério de Moisés, porque há uma diferença, nós vamos já discorrer sobre isso, Deus aqui não ficou irado, porque a indignação era justa. Essa referência que ele se faz, ele mostra que no tempo de Moisés, mesmo o povo tendo comida, mesmo o povo tendo uma nuvem para ficar à tarde, tendo uma coluna de fogo à noite, tendo maná, tendo água, aquele povo murmurava. E neste momento não é murmúrio. Quando os príncipes reclamam dos líderes, ele está reclamando de uma coisa justa, porque Josué não consultou o Senhor. E o Senhor vê que não é uma murmuração, mas uma reclamação justa. E o nosso Deus é justo. Por quê que é justo? O princípio da autoridade e submissão estabelece o respeito incondicional à liderança, desde que esta seja conduzida no centro da vontade do Senhor. Ou seja, as decisões que o líder toma, ela está ligada à autoridade que Deus deu. E o povo não estava questionando ali a Deus naquele momento. Estava sim questionando ao que Josué fizera. Então, Josué fizera errado naquele momento, mas mesmo assim, aquele povo obediente que eram, aquele povo obediente às normas e às regras, não estava murmurando de Deus, mas da conduta do homem na tomada de decisão. Neste caso, há um texto que sintetiza a causa do problema citado pelos líderes. Não pedir o conselho ao Senhor. Observe que é a terceira vez que nós vemos aqui, que o povo não pediu conselho ao Senhor. Isso, para uma reflexão interna nossa, sempre, amados, devemos pedir conselho ao Senhor. Por quê? Ainda vamos partir para o terceiro subtópico do segundo tópico. A manutenção da aliança. Josué e os príncipes da congregação, mesmo diante da ferrenha crítica do povo, não mudaram os termos da convenção de paz. Afinal, é pecado usar o nome do Senhor em vão. Mais tarde, em 2 Samuel 21, de 1 a 12, vemos que Saul quebrou esta aliança, firmada no tempo de Josué. Que aliança quebrada foi essa? Vamos ler aqui para a gente entender. Querendo ou não, Josué fez uma aliança com aquele povo. Se Josué quebrasse aquela aliança, seria um líder que não tem palavra, seria um líder que não tem compromisso com os seus concertos, as suas alianças. Josué, naquele momento, assim como Deus fez uma aliança com Josué, capacitado e sendo instruído por Deus, tinha autoridade. E ele fez, mesmo de forma errada, uma aliança com seus inimigos. E aquela aliança não podia ser quebrada. Mas Josué foi inteligente, usou de sabedoria e fez um concerto diferenciado porque descobriu que eles estavam mentindo. Vamos lá, na 1 Samuel, a aliança que Saul quebrou. 2 Samuel, no capítulo 21, no versículo 1, diz assim: E houve, em dias de Davi, uma fome de 3 anos, e de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: É por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Olha o tempo passa,
depois de Josué, lá na frente, aquele povo tinha uma aliança que Josué honrou. E Saul era um homem de Deus, porque ele foi um rei escolhido por Deus, mesmo tendo feito as coisas erradas. É tanto que na história mostra que Davi em nenhum momento quebra essa aliança. Tem a oportunidade de Davi de matar Saul por diversas vezes e não faz. Por quê? Para não quebrar uma aliança. Que é onde ele diz, não mexerei no ungido do Senhor, ou seja, em quem o Senhor fez uma aliança. O Senhor que resolva, em outras palavras, né? Então está aí um exemplo. Mas Saul quebra essa aliança. Ele ataca, ele mata os Gebionitas. E os Gebionitas já não eram mais como inimigo de Deus. Porque, vamos olhar para o texto, o que acontece? O que trouxe sérios infortúnios a Israel, até que a devida reparação foi feita aos Gebionitas. Infelizmente, quantas vezes nos comprometemos a realizar algo perante o Senhor e simplesmente esquecemos. Ocorre que Todo-Poderoso não se esquece. Quantas promessas em oculto você fez para Deus e Deus te atendeu e simplesmente você ou eu esquecemos e fizemos diferente? Nós esquecemos, mas Deus não esquece. Ele aguarda de nós um comprometimento das alianças firmadas em nossos dias. Por exemplo, a aliança do casamento tem sido frequentemente vilipendiada ou desprezada. Quando você faz uma aliança de casamento, você não fez uma aliança só com o seu parceiro. Naquela aliança tem uma terceira pessoa. Tem o Senhor. Foi perante o Senhor que aquela aliança foi feita. E duas pessoas quebram essa aliança. Quebrando os princípios e os valores e as regras e sendo desobedientes. Mas, para lembrar dessa aliança que Saul quebrou, no capítulo 9, quando você lê o capítulo 9 de Josué, fala que quando ele foi enganado, para que eles não morressem, ou Josué matasse e quebrasse a aliança, os Josué o amaldiçoaram, que eles seriam cortadores de lenha e tiradores de água para o povo de Israel e para a casa do Senhor. Então, quando Saul quebra essa aliança, não quebrou uma aliança que Josué fez para com o povo de Israel, mas para com Deus. Porque Josué foi muito inteligente, como eu falei anteriormente, eu não concluí. Quando Josué foi inteligente, quando ele amaldiçoou e quebrou a aliança, não, ele refez a aliança, tornando aquele povo um povo perpétuo. Olha aí, está escrito perpetuamente, esse povo de Gibeão será tiradores de lenha e tiradores de água para o povo de Israel e para a casa do Senhor. Então, quando Saul quebra esse princípio, ele quebra uma aliança com Deus. Por isso que nós não devemos quebrar as alianças nem feitas pelos homens, nem feitas por Deus, e principalmente as feitas por Deus. Vamos para o nosso terceiro subtópico. Uma história de juízo e misericórdia. Aqui nós vamos ter 3 subtópicos. Os Gebionitas são punidos. E no segundo, uma significativa mudança. E no terceiro, bênção no lugar da maldição. Por mais que Josué tenha feito errado, mas o Senhor transforma maldição em bênção. Vamos para o nosso primeiro tópico. Os Gebionitas são punidos lá nos versículos 19 e 20 do capítulo 9. Quando viu que tinha sido enganado, Josué ficou bravo. E naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, como eu disse anteriormente, até o dia de hoje. Por isso que Saul fez errado, quebrou uma aliança, como diz o texto de Josué, mas uma aliança de Josué feita com Deus,
a partir que ele diz que vai ser perpétuo e que eles vão ser tiradores de água e cortadores de lenha, em decorrência da sua mentira, do que eles fizeram, então eles tinham uma aliança com o povo de Israel. Que uma aliança feita não por Deus, mas para com Deus. Por isso que Josué usou de misericórdia. Tudo porque os príncipes da congregação não consultaram o Senhor. Olha de novo a expressão, não consultaram o Senhor. Vivendo tempos difíceis e trabalhosos, em que espíritos enganadores têm tentado destruir a igreja e a fé. Meus amados, o espírito de engano ele nos circunda a todo momento. Temos que estar vigilantes dentro do nosso casamento, assuntos mal resolvidos, situações a qual tem inverdades ou falta de verdades. Isso são os espíritos enganadores colocando que o povo fique disperso. Enquanto o povo está disperso, deixa de ler, deixa de buscar, deixa de ir à igreja, deixa de ver as coisas que o Senhor preparou. Então, meus amados, os espíritos de engano, temos que se repreender isso a todo momento em nossas vidas. Né? Porque Deus não é engano, Deus é verdade. Temos que estar vigilantes. Lembra de novo? Vigiai e orai, buscando ao Senhor em todo o tempo, pois o inimigo usa de toda sorte, de toda forma de trapaça, a fim de enganar o povo de Deus. Nós somos, amados, a todo momento, quando nós acordamos, quando assistimos TV, dependendo do que você assiste, estamos sendo enganados. Eu, acompanhando alguns médicos no seu retorno para casa, eu acompanhei um caso que o médico falou que o próprio médico, amigo dele, foi contra o que está acontecendo, ou seja, ele indicou a medicação e ele não quis tomar, porque a mídia falava outra coisa. Um médico, um cara preparado, um cara... E quem falou foi um senhor de 66 anos. Acho que foi até noticiado na mídia que o médico não morreu. Entretanto, ele foi simplesmente negligente com ele mesmo, ouvindo uma pseudo-verdade e botando como verdade em seu coração. E eu vou dizer para vocês, amados, pseudo-verdade, meia-verdade não é verdade. É mentira. Porque a verdade, ela não deixa dúvida. A verdade não traz incerteza. A verdade não traz medo. Na verdade, o que ocorre, a verdade já é o dom de fé tratado em nossos corações, que é a certeza. Então, em verdade, meia verdade não é verdade. Então temos que estar atentos sobre o espírito de engano no meio do povo de Deus. O segundo subtópico do terceiro tópico fala uma significativa mudança. Os príncipes, diante da descoberta do engano, sugeriram que os gibeonitas fossem escravos de toda a congregação, mas Josué fez uma significativa alteração e tornou os escravos do santuário de Deus. Ele poderia ouvir o povo e tornar aquele povo escravo deles, mas Josué usou de sabedoria divina e colocou-os como não escravos, mas ajudadores da casa de Deus, do santuário. Mas Josué fez atenção e tornou-se escravo do santuário de Deus. Assim Josué, curiosamente, os puniu e ao mesmo tempo também os abençoou. Olha como o Senhor faz, transforma a maldição em bênção. Pois uma maldição não cai sobre quem não merece. A justiça de Deus atua sempre em favor daqueles que estão arrependidos, como neste caso os gibeonitas. Eles queriam preservar a própria vida, mas não sabiam como fazê-la, tal coisa, de modo correto. Por isso, elaboraram um plano doloso, mentiroso, mesmo com erro, Deus teve misericórdia deles. Por que Deus teve misericórdia daquele povo? É fácil entender, porque em nenhum momento do contexto do capítulo 9
ou do que a revista nos ensina, aquele povo se infiltrou no povo de Israel para fazer uma emboscada. Em nenhum momento está escrito que eles se infiltraram para pegar eles na surdina ou para tirar informações. Eles, por medo, por preservar a sua vida, eles fizeram todo aquele plano mentiroso e ardiloso de forma errada, mas por falta de conhecimento que eles assim o fizeram. Então nós observamos aqui que realmente, verdadeiramente, confirma as Escrituras. Deus não vê como nós vemos. Deus viu que a intenção deles não era lutar contra o povo de Deus ou se infiltrar para trazer informações, mas para se preservar. E diante da mentira que eles fizeram de forma ardilosa, o Senhor viu e deu misericórdia porque viu a intenção do coração deles. Então não tentem achar que Deus não sabe. Deus sabe de todas as coisas e de todas as formas. E desta forma, o Senhor derrama misericórdia sobre aquele povo. E aquele povo passa a desfrutar das mesmas bênçãos que os levitas desfrutavam. Ou seja, o Senhor transforma aquele erro, porque a intenção não era ficar contra o povo de Deus, mas de preservar a sua vida, e o Senhor tem misericórdia. E Josué usa dessa misericórdia sobre os povos de Gibeão. Então, amados, por mais que a gente veja alguém fazer as coisas erradas, a gente não pode julgar, porque nós não sabemos a verdadeira intenção que está por trás do coração de ninguém. Então nós temos que pedir a Deus orientação e Ele nos orientará. Terceiro subtópico, para finalizar: bênção no lugar da maldição. Talvez a postura humilde dos gibeonitas tocou o coração do Eterno. Olha como é interessante. Talvez a postura humilde dos gibeonitas tocou o coração do Eterno, sendo destacado para o serviço perpétuo na casa de Deus. O Senhor os abençoou e eles se tornaram participantes de alguns direitos usufruídos pela casa de Levi. Assim, os gibeonitas se transformaram em uma bênção para Israel. Olha o que é que o Senhor faz. Transforma maldição em bênção. Prova disso é que no tempo de Samuel, a arca do concerto ficou durante décadas na cidade dos gibeonitas, de Kiriat Jearim. Está lá em 1 Samuel 7, versículo 1 e 2, e em 2 Samuel 6 e 3. E no tempo de Salomão, o tabernáculo foi armado em Gibeão. Posteriormente, eles foram chamados de netineus, ou servos do templo, ou netnins, auxiliando os levitas, e estavam entre os primeiros exilados que voltaram da Babilônia, sob a liderança de Zorobabel. Apesar de não serem descendentes de Abraão, puderam ajudar na reconstrução dos muros de Jerusalém. Quando Neemias reconstrói o muro de Jerusalém, quem está do lado, quem é, qual participante? Eles, o povo de Gibeão. Aprendemos com tal episódio que misericórdia divina triunfa no juízo. Meus irmãos, aqui tem uma... Olha o que aconteceu com os gibeonitas, que eram inimigos do povo de Deus, e depois faz parte da história como um canal de bênção, deixando a arca do concerto, os gibeonitas ajudando a Neemias a reconstruir o muro de Jerusalém. Então, nós podemos nos colocar nesse contexto. Quando a salvação vem para os judeus, e a palavra diz: eu vim para os meus, e os meus não receberam. E aí nós somos os gentios, nós somos aqueles a quem Paulo saiu para pregar. Nós fomos alcançados pela misericórdia do Senhor, pela sua infinita misericórdia,
que não era para nós a salvação, era para os israelitas, os filhos da promessa, os descendentes de Abraão. Então, assim como os gibeonitas foram alcançados pelas promessas de Deus, nós, através da misericórdia do Senhor, fomos também alcançados. Conclusão: a história dos gibeonitas nos ensina importantes lições. Uma delas é que jamais devemos tomar qualquer atitude sem antes consultar o Senhor. A segunda é que precisamos estar atentos às ciladas do inimigo, pois ele é ardiloso e suas mentiras podem nos impedir de herdar a terra prometida pelo Senhor, a nova Jerusalém. Então, meus amados, de novo se repetiu aqui e eu vou voltar a enfatizar. Qualquer atitude seja antes consultar ao Senhor. E que devemos, no segundo ponto que não devemos esquecer hoje, é que devemos ser vigilantes. Vigilantes de todos os aspectos. Porque por mais que achamos que sabemos, consultemos o Senhor para que nós possamos juntos estar na direção que Ele nos colocou. Estar no caminho que Ele nos orientou. E não naquilo que nós acreditamos ou achamos. Amém? Então, meus amados irmãos, chegamos ao fim de mais uma aula. Próxima lição, dia 7/6, as lutas dos hebreus no tempo da conquista. Muito interessante, porque hoje nós temos lutas semelhantes, como esse texto mostrou, que dos dois pontos centrais, assim como Josué não fez, e esse livro de Josué mostra que devemos se espelhar nas suas condutas, tanto boas como ruins. Essa de não consultar o Senhor é ruim, mas que nos remete a fazer diferente, a sempre colocar o Senhor na frente. A história de que o Senhor lhe acompanhe, não, que Ele vá na minha frente, que Ele vá tirando todo o mal, que Ele vá tirando todas as coisas erradas, que Ele vá nos conduzindo. Não que Ele vá do meu lado nem atrás de mim, longe disso. Então, para Ele ir na minha frente, eu preciso pedir: Senhor, como fazer? Senhor, como prosseguir? Senhor, como estabelecer os passos? Pedir essa orientação ao Senhor e, diante disso, ser vigilante. Vigilante, porque sem essa vigilância não adianta orar, simplesmente orar e deixar que o Senhor faça todas as coisas. Lembrem-se, o Senhor só vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que nós podemos fazer está nas nossas mãos, está na nossa direção. Agora, se nós pedirmos orientação a Ele, Ele clarear em nossa mente e nossas atitudes serão conforme o seu querer e a sua vontade. Eu não sei o que aconteceu, amados, que eu não vi o comentário de vocês. Entretanto, como ninguém reclamou, eu acredito que vocês tenham me ouvido de alto e bom tom. E para finalizar, mais uma vez, vamos fazer uma oração, agradecendo o Senhor por este momento e crendo que vai passar. Tudo passa. E se eu estou aqui, se você está aqui, é porque o Senhor deu graça para mim e para você. Eterno e soberano Deus, uma vez mais te rendemos graças, Senhor, por esta rica oportunidade que tu nos concede de, numa sala virtual, estar aqui falando do teu amor, aconselhando, Senhor, dentro das Escrituras, dentro do que tu nos orienta, Senhor. Fica conosco essa tarde, dá uma tarde abençoada com a tua presença, que tenhamos logo mais, Senhor, um culto abençoado através da live do pastor Edivan Chaves, e que, Senhor, a gente venha, Senhor, próxima semana, se não tiver, Senhor, nada aberto, que eu acredito que não vai estar ainda, que nós possamos estar aqui juntos, dentro da tua graça, dentro da tua deliberação, dentro do teu consentimento. E nós pedimos, Senhor, que tudo que nós façamos, que seja, ó Pai, para a honra e para a glória do louvor do teu santo nome. Abençoa todos, Senhor, que ouviram, Senhor, essa aula e os que irão ouvir ainda, derramando graça, entendimento, e que possa, Senhor, de algum modo, vir, Senhor, e tocar em seus corações, para que eles venham aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Abençoa nossa tarde, Senhor, abençoa nosso ministério, dá graça, Senhor, e continua com a Tua mão estendida sobre nossas vidas. É assim que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.
Pois é, amados, chegamos mais ao fim de uma aula. Espero que os irmãos tenham aprendido um pouco mais e que logo mais nós estaremos juntos no próximo domingo, se assim nosso Deus o permitir. A paz do Senhor Jesus a todos que fazem parte da Catedral Canaã Leste-Oeste e a todos que futuramente possam vir assistir esse vídeo. A paz do Senhor, tenham uma boa tarde, amados irmãos.